Você falou de vocação, claro, a nossa maior vocação é o Evangelho, mas creio que você também fez referência a vocações mais específicas, que alguns têm e outros não. E algo pode... Você até deu o exemplo com o qual eu identifico, que é o empreendedorismo. Então, me identifico com essa vocação, quero dar emprego para meus irmãos, quero gerar riqueza, trazer soluções para a igreja, soluções que vão ajudar os irmãos, emprego para os irmãos, etc. Creio que muitos têm esse sentimento. Como que eu sei que esse sentimento é uma vocação? Por quê? A pergunta é, como eu sei que esse sentimento é uma vocação? Por quê? Porque eu percebo que a minha carne vai gostar de muitos aspectos se isso acontecer, de eu ser um empreendedor bem-sucedido. Então, isso pode ser uma paixão, né? Quais tipos de formas práticas eu posso procurar confirmar esse sentimento de vocação? Nos conselhos, em orações, portas abrindo? Qual a sua experiência pessoal nisso? O que você tem a falar sobre isso? Seu nome? Jonatas. Primeiro, mano, a gente precisa considerar o seguinte, Jonatas. O conceito de vocação do mundo não é o conceito de vocação que nós falamos aqui. A vocação no mundo é assim, o que você vai ser? É o senso de utilidade, não se enquadra com isso, tá? O conceito de vocação que eu estou falando é algo que Deus colocou dentro de você, como plantou dentro do seu coração o Espírito dele. E esse troço faz seu coração ferver. Isso não quer dizer que você não tenha que se qualificar para o processo. Por exemplo, ontem a gente estava conversando ali fora, no almoço, a gente estava falando, o problema no Brasil não é falta de empreendedor. Acho que o lugar do mundo que mais tem empreendedor por metro quadrado é o Brasil. E Minas ainda está na ponteira do país, eu te digo, viu? Só que o problema é que a pessoa não se qualifica. Então, com a mesma velocidade que ele faz crescer, ele quebra o negócio. Não, eu tenho uma vocação, eu percebo características em mim que eu seria um ótimo médico. Aí eu vou no presbitério e falo assim, ora por mim e me ordena como médico da igreja aqui. É assim que funciona? Não? Entendeu? O fato de eu perceber um determinado direcionamento não tem necessariamente a ver com a vocação. A minha vocação certamente vai me dar diversas possibilidades de direcionamento. Agora, o chamado, que é como eu vou praticar isso, botar isso para acontecer, Jonatas, em todos os chamados da minha vida, nenhum passou fora do corpo de Cristo. Todos foram confirmados pelas minhas autoridades e pelos irmãos. Se eu não encontro esse eco, o lance de não confiar em mim mesmo faz o seguinte, se eu não encontro esse eco nas minhas autoridades e no corpo, eu não dou um passo nessa direção. Teve uma época, com um desejo de ser missionário, né? E uma época eu e minha esposa tinham vendido tudo. A gente estava indo para a África do Sul. E os irmãos estavam com medo de falar, não vai. E eles estavam assim, não, vamos esperar, vamos ver o que Deus vai fazer. E eu estava decidido, se eles não mandassem parar, eu ia embora para a África do Sul. E aí, na última hora, o presbitério falou assim, queridão, não faz isso não, você não está pronto. Não foi o presbitério que me impediu, mano. Foi Deus que falou através dos meus irmãos. Eu confio em Deus, meu coração foi entregue para eles, entendeu? Então, toda a confirmação do chamado, ou seja, da forma como eu vou executar essa vocação, essa vocare dentro de mim, depende de confirmar no corpo de Cristo e nas minhas autoridades, porque eu não confio mais em mim mesmo. Eu sou um cara articulado para me enganar e cair no abismo. Então, eu não posso confiar em mim mesmo. A minha experiência é essa e eu creio que isso é um modelo bíblico, tá, Jonatas? Tudo que o Senhor, de fato, quer que você faça, Ele vai confirmar no corpo de Cristo e nas suas autoridades, mano. Se não testificar... Eu já vi caso dos irmãos que estavam sobre mim concordar e depois voltar atrás. Eu falei, não, você já concordou, já deu o sinal que eu precisava, filho, agora eu vou. Mas eu nunca vi um chamado efetivo do Senhor que não encontre esse eco no corpo de Cristo. Então, é uma boa segurança. A pergunta dela é o seguinte, você pode dar um exemplo prático de como identificar a vocação e o chamado? Então, tem algumas características que têm a ver com a vocação. Eu me sinto vocacionado, eu sou aguerrido, eu sou um cara feito para o combate, para um enfrentamento, eu não tenho dificuldade nenhuma de bater de frente com ninguém. Érico, mas isso é uma virtude? Sim. Quem disse que a agressividade é pecado? A agressividade é dom de Deus, meu irmão. A gente precisava de pelo menos aí uns 50% a mais de um homem agressivo no meio da casa de Deus. O problema da agressividade é quando ela é usada para a carne,
para aquilo que é mal. Mas a agressividade na mão do Senhor, você quer ver um exemplo? Paulo. Um homem combativo e agressivo igual Paulo? Para, rapaz. Eu tenho a sensação, tá? Não está na Bíblia isso, não. Não vai entender como doutrina, não. Eu tenho a sensação de que ninguém precisa segurar Paulo na hora de cortar a cabeça dele, não. Ele botou o pescoção lá e faz o serviço. Deus quer homens e mulheres assim, sim. A agressividade é bom, amados. É um chamado, é uma vocação. É dom de Deus a agressividade. Agora, a mesma agressividade me tornou um homem violento sem Jesus. Eu era extrema, minha esposa não saía comigo na rua porque ela tinha medo. Porque se alguém olhasse para ela, arrumava briga. Como é que vive com um sujeito desse? Entendeu? A insanidade? Então, olha só. Isso demonstra uma vocação. Isso demonstra uma característica central em você que tem a ver com uma vocação, com uma voz dentro de você que fez quem você é. Deus fez você com características. A minha esposa, a Lília, por exemplo, ela fala, parece que ela está derramando mel na cabeça sua, assim. Ela é doce no falar. Meu Deus do céu. Não tem uma pessoa doce como ela. Agora, apesar de eu perceber essa característica minha como uma vocação de Deus, eu preciso colocar limites com virtudes, porque senão eu torno um homem que peca, que não ama os irmãos, que passa por cima dos outros, que não respeita os companheiros na obra. E Deus não quer isso. Então, é identificar o que são características. Nós temos a tendência, amados, de olhar para o que é certo e o que é errado. Então, para nós, pecado é coisa errada e santidade é coisa certa. Isso, queridos, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é assim que Deus vê. Vou lembrar vocês, dos mais antigos aqui, vão lembrar de uma fala que tinha entre nós há 40 anos atrás. É pecado transformar pedra em pão? É, porque Deus fez a pedra pedra e o pão em pão. Então por que Jesus transformou água em vinho? Não se trata do que é certo e o que é errado, se trata do que é a vontade de Deus. Nós aprendemos a nos rejeitar, a nos reprovar, e a gente gosta de ficar nessa lama de bagre, como se isso produzisse algum tipo de prazer, algum tipo de coisa boa. Mas o que produz o prazer é a presença de Jesus. É ouvir dele quem nós somos e o que somos. Aí você fala assim, Érica, eu não concordo com você esse negócio da agressividade. Tudo bem, você não precisa concordar. Mas eu entendi que essa era a minha vocação. Eu sou assim. Eu não vou mudar esse jeito. Agora, eu preciso ser amoroso, gentil, gracioso. Porque se eu falhar nisso, eu estou pecando. Por que, Érica? Porque isso é falta de amor, amados. E, curiosamente, você já reparou que as pessoas transmitem na linguagem corporal quem elas são? Não são raras as vezes que as pessoas falam assim, ô tio, eu tinha medo de chegar perto de você, cara. E olha que eu tô sem barba agora, né? Tô bem mais gentil, né? Quando eu dou aquelas barbonas de lenhador, piora a imagem. Só que... ninguém precisa ver a cicatriz do meu corpo, né? Agora, o que acontece? O que acontece é que, não obstante a isso, as pessoas me conhecem e percebem que eu não tenho nada de agressividade física. Eu não ofereço ameaça a ninguém. Entendeu? Por quê? Porque o Senhor transformou um homem selvagem, violento, num homem manso, mano. Você precisa olhar para aquilo que você já tem como característica em você. Por exemplo, a ousadia para os negócios é uma característica. E, cara, o cara que é ousado para os negócios, ele é ousado na obra de Deus também. Já viu uns caras? Os caras são jaguara, não entendem os negócios, mas pregam o evangelho igual um doido e gente converte. Já viu isso? Ou é só lá em Cascavel que tem? Tem cara que tem dificuldade de compreender a doutrina, não consegue ensinar. Mas, rapaz, na hora que ele sai para pregar o evangelho, ele põe a mão nos outros até curado. Situação de dengue hemorrágica, a pessoa na cama, desenganada. O irmão ora, a pessoa levanta, curada, batizada no domingo seguinte. Mas é um irmão que você vai explicar a doutrina para ele, você tem que explicar 200 vezes para ele um negócio, porque não entra na cabeça dele. E aí? Entendeu? Isso é vocação. Chamado. O chamado, geralmente, você pode ter diversos... Eu estou tendo cuidado com o seguinte, manos. A gente não pode pensar nessa coisa como se fosse aquele papo de vocação profissional, tá? Mas o que Deus colocou em você, que é essa vocação, essas características que definem quem você é, que tem a ver com a sua identidade, vai influir em diversas possibilidades de chamado. Mas o chamado vai ser feito por Deus,
através da igreja. E, manos, eu tenho muito cuidado em falar esse negócio de ouvir Deus, sabe por quê? Não é que a gente não ouça Deus, todos devem ouvir o Senhor. Mas nós não temos um relacionamento com... Deixa eu te fazer uma mentira do diabo aqui na nossa geração. Nós não temos uma relação com Deus e uma relação com os irmãos. Já vi até a gente falar assim, não, porque a cruz é daquele jeito, porque é uma relação na vertical com Deus, uma relação... Isso é mentira. Nós temos uma relação com Deus entre nós. Então, quando meu irmão fala, é Deus falando para mim. Eric, se ele me falar algo que está na Bíblia, é óbvio que não é Deus falando. Que tem uns criativos, né? Lê a Bíblia e inventa mais 200 coisas além da Bíblia. É óbvio que não é Deus falando. Eu preciso separar essas coisas. Mas quando um irmão vem me exortar, me encorajar, me corrigir na palavra, meu irmão, não é um homem, uma mulher falando, é Deus falando comigo. Faz sentido? Respondeu? Então a sua vocação já está aí dentro. É quem você é. E você tem características que ninguém tem. Um irmão que me ensinou isso, ele me botou um escorpião dentro do bolso. Sabe qual é o problema do escorpião dentro do bolso? Se você deixar, ele morde sua perna. Se você enfiar a mão, ele morde sua mão. Aí você tem que decidir o que você vai fazer. Ele perguntou para mim assim, o que você é bom? Porque eu não estava conseguindo perceber qual era a minha vocação. Aí eu falei assim, eu sou bom... não sei. Então, esse é o problema. Tem uma coisa, amados, que você tem que é natural, que flui, é leve para você. Você faz sem perceber. O César deu um testemunho ontem aqui. Ele não queria um negócio que nós olhamos para ele e falamos assim, esse trem está dentro dele. Antes dele de se converter, já estava esse trem dentro dele. A capacitação, a unção só fomentou, só fortaleceu. Mas é quem o César é. Como é que ele não queria um trem que ele é? Nós somos especialistas nisso. É que eu não gosto dessa minha característica. Você é bobo, rapaz. Aprende a ouvir o Senhor. Deixa Deus reformatar seus paradigmas. Você estava bobão, né? Respondeu, maninha? Como lidar, né? Porque você não consegue fazer, talvez, tudo aquilo que Deus já te mostrou. E pelo menos por um tempo você tem que fazer aquilo que talvez o seu coração não queima. E isso para mim foi um dos maiores conflitos que eu vivi esses anos todos. É fazer aquilo que meu coração não queima. E aí quando eu chegava para estar com alguém, quando eu pregava o evangelho, quando batizava alguém, quando eu tive diversas experiências com o Senhor e eu me sentia vivo somente quando eu estava fazendo aquilo, cara. Eu falava assim, cara, a minha vida não tem sentido nessa terra se não for para mim viver isso. Mas eu tenho feito, né, outras tantas coisas. O homem, ele precisa trabalhar e o trabalho dignifica o homem. E Deus não chama ninguém à toa. Mas é um conflito muito grande que eu vivi e creio que muitos aqui vão viver até, mesmo que o chamado não seja esse, mas até conseguir estar fazendo aquilo que talvez o cara quer empreender, mas ainda está estudando, está trabalhando, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Natanael. Israelita em pau não há dolo, né? Deus vai moer você, viu, Natanael? Não, mas vai piorar, viu? Mas seu coração vai arder, mano. Jesus, que pergunta difícil. Ele perguntou um trem que é minha crise, velho. Não sei quantos sabem, eu sou diretor de um grupo empresarial lá em Cascavel. Eu perdi a conta da quantidade de pessoas que vieram perguntar para mim como é que faz para chegar nesse lugar. Eu nunca quis estar nele. Eu não gosto disso. Então eu vou te responder abrindo meu coração, tá? Não arde meu coração, empresa, terno e gravata. O que arde meu coração é o que acontece depois das 18. Discípulo, oração, cura, endemoniado. Esses dias eu peguei os líderes que eu cuido e fomos para a rua para ensinar eles a lidar com o endemoniado. Tinha um irmão que nunca tinha expulsado demônio. Eu falei, não, Jesus, bota um endemoniado na frente da gente que a gente precisa expulsar.
Aí apareceu uma família inteira endemoniada, tinha um para cada discípulo. Foi legal demais a conta. E os irmãos ouviam, né? Não, o Eric já falou que expulsou demônio, mas eu nunca expulsei. Eu falei, vamos caçar então, oramos, Senhor, nos dá uma família de endemoniado. Deus deu, não deu uma semana, respondeu a oração. Vamos lá expulsar demônio. Essas coisas que ardem no meu coração, mano. E mano, uma das coisas que arde no meu coração, mais do que a própria obra, é estar no centro da vontade de Deus. No meio de uma crise dessa, o Senhor me falou assim... Eric, deixa eu te falar uma coisa sobre mim. A minha comida e a minha bebida ainda é fazer a vontade do meu Pai. A gente precisa ter cuidado, que às vezes a gente acha que arder o coração é alguma coisa que é a nossa vontade. E quando a gente converte, mano, nossa vontade fica santa também, sabe? Tem aquela vontade maligna da alma e tal, mas tem umas vontades santas, e a gente pode se enganar com esse trem e fazer errado. Então o que acontece? O que acontece é que eu nunca quis ser empregado. Eu queria estar lá no front, junto com o Brunão lá, na Índia. Deus falou comigo assim, não, você não vai ficar lá não, você vai ficar na retaguarda. Falei, Senhor, aqui é chato, Jesus. Bota uns caras mais arrumadinhos, eu sou mal acabado. Eu sou esquisito, eu te quero gravata, fico mais esquisito do que com roupa normal. Mas, mano, a minha alegria não está no que eu faço, no status que o meu cargo me oferece. A minha alegria hoje está em que eu tenho a convicção de que eu estou no centro da vontade de Deus. A minha esposa estava 8 anos com depressão, já com diagnóstico de fibromialgia e febre reumática crônica. Ela passava semanas inteiras deitada. Eu dava banho, dava comida, penteava o cabelo. Isso nunca foi pesado para mim. Foi uma bênção esse tempo para mim e para ela também. A marca para estar onde nós estamos hoje, quando os irmãos me convidaram, eu falei assim, Senhor, eu preciso de um sinal seu. Eu tenho 43 anos na época, né? Eu não posso errar. E o Senhor falou assim, então escolhe qual é o sinal. Eu falei, eu quero que o Senhor cure a Lília totalmente. Porque eu não posso levar ela assim, com tanta dor, para um lugar frio. Manos, em uma semana, a minha esposa estava deitada e um diácono que reunia na minha casa, que eu cuidava dele, me ligou domingo, 8 horas da noite, assim, Eric, eu e a Soraya precisamos ir aí para conversar com você. Quando o discípulo te liga no domingo à noite dizendo que precisa conversar com você, você fala assim, fez besteira. Aí o Jacques chegou lá em casa, falou assim, mano, o senhor me mandou vir aqui porque ele vai curar a Lília hoje. Aí eu falei, Infa, tá bom. Não, tá bom não, eu quero que você ore por mim. Aí eu orei. Porque ele tinha colocado o sinal para Deus. Senhor, se o Eric falar isso assim na oração, então é porque o Senhor quer que eu faça isso mesmo. Ele estava com medo. E aconteceu na oração, subimos, ela estava deitadinha na cama. A Soraya era uma discípula muito amada, querida dela e tal. Abraçou, beijou, choraram junto. E depois que acabou aquela melação, o Jacques botou a mão no cabelo dela e falou assim, Lília, olha só, não é minha oração não, é sua fé, tá? Tá bom. Senhor, cura a Lília em nome de Jesus. Aí a Lília levantou e foi fazer café. E nunca mais deitou. A Lília hoje, manos, todos os médicos falam, não, você tem fibromialgia e febre reumática crônica, mas ela não tem dor nenhuma. Ela continua com o diagnóstico sem dor nenhuma. Então isso é o poder do Senhor. Então eu tenho convicção de que eu estou no centro da vontade de Deus. E isso, para mim, é melhor do que estar fazendo o que eu supostamente gostaria. Certamente, o Natanael, eu não teria a estrutura que o Brunão tem. Eu olho para esses homens assim, Senhor do céu, homens dos quais o mundo não era digno. Mas talvez, quando eu chegar lá diante do Senhor, eu descubra que minha visão está errada. Talvez eu descubra que Ele me poupou. Não sei o que eu vou descobrir, mas eu estou em paz com isso, em saber da vontade do Senhor. Então eu quero te animar nisso. Essa sensação de inadequação, de inutilidade, serve também ao propósito de Deus. Eu ainda me sinto um homem inadequado. Inútil, às vezes. Mas o que adianta sentimento? Sentimento é só para você jogar fora. Tem um irmão que fala assim, você toma bastante água, aí vai sair no xixi. O sentimento vai embora. Mas a verdade é que Deus está trazendo o seu reino sobre a igreja. E me ver no meio disso tudo já é uma glória que eu jamais mereci, tá? Mais alguém, amados?
Alguns de nós, às vezes percebemos uma vocação e a gente tem a sensação de que a igreja não está entendendo a vocação. Rapaz, eu vou falar com o meu pastor, com o meu presbítero da minha vocação, só tomo paulada na cabeça. Ô, fica tranquilo, quem recebeu foi você, não foi ele não. Deixa ele bater, ué. Para de encrenca. Eu lembro que no processo de Elias lá, além de botar a lenha e a oferta no altar, ele mandou tacar água até encher as valetas. Sabe para quê? Para não pegar fogo. Ele botou a água na lenha e na oferenda para não pegar fogo. Mas o fogo que caiu comeu até as pedras. Ninguém tinha dúvida de que Deus fez aquilo. Bom dia. Não sou o ator da Forja, tá? Pessoal me vê no almoço ali. Mas é um que tá quietinho lá, não é? Principalmente o ator principal, não pareço, não. Mas só pra quebrar o gelo que eu tô nervoso. É mesmo? Ué. Pessoal acha que político não fica nervoso, fica mais ou menos. Será que eu vou lá? Será que eu não vou? Eu sentei do lado do Reginaldo para ele falar assim, vai lá, vereador. Aí ele falou, aí eu vim cá, né, César? Mas é só para contar uma experiência, porque eu acho que a maioria que já sabe, eu sou vereador no meu município, cidade de Ouro Branco, aqui pertinho, né, 140 quilômetros mais ou menos daqui. Mas o processo, né, até chegar eu me tornar vereador no meu município, passou por alguns processos, né, que foi dito aqui. E um desses processos foi submissão à igreja e aos irmãos. As primeiras pessoas que eu fui perguntar quando surgiu o desejo de me tornar vereador lá no meu município foi os meus pais. Então, chamei meus pais para conversar e falei que eu queria ser vereador. Eu sou técnico mecânico industrial e eu trabalhava na área, né, fazendo manutenção de máquinas numa empresa lá em Ouro Branco. Só que eu já fui comerciante, já vendi pão para minha mãe e um monte de coisa lá que quem é mais próximo conhece a história, né? E muito conversado. Então, sempre que eu chegava da escola, eu cumprimentava todo mundo, falava com todo mundo. Mas tinha um processo que eu precisava passar para realmente eu ver se era a confirmação de Deus. E realmente eu ficava esperando vir uma voz do céu falando, não, vai lá ser vereador. Só que essa voz não veio. E aí, conversando com meus pais, eles perguntaram a motivação do meu coração em me tornar vereador. Porque todo mundo tem na sua cabeça, todo vereador é corrupto, todo vereador é ladrão, todo político é isso aí, e entrou lá, vai se corromper. Né? E aí meus pais me abençoaram, graças a Deus, e aí eu fui para o segundo passo, eu precisava ver com o presbitério, né, da igreja, o Martim cobre a igreja de Ouro Branco, e num desses dias eu estava na casa do Martim, eu acho que estava eu, Martim e Eric no carro, não sei se é Eric que lembra, eu falei, ô Martim, eu vou ser vereador em Ouro Branco. Ô Martim, você é doido da cabeça, não mexe com isso não, senhor. Pra que você vai mexer com isso? Isso é problema, vai lá, faz uma engenharia, continua na sua área aí. Aí eu, tá bom, né? Aí ele, não, mas espera aí, hoje eu tenho uma reunião com o presbitério e vou olhar com o presbitério, né, se cabe você mesmo se tornar um político. E aí foi para o presbitério e tal, e no outro dia tinha encontro de setor, lá da região do Betim Contagem, chegou o Reginaldo e Martim. Falou, Arlen, nós te abençoamos, nós entendemos que é importante termos homens de Deus na política, né? Você tem sido servo lá na sua região, na igreja lá. Então, amém. Muitos devem estar se perguntando quantos anos eu tenho, né? Na época eu tinha 20. Estou com 25 anos. Beleza, só que faltava mais um passo. Por mais que o presbitério abençoou, eu não tinha conversado com a minha liderança local lá em Ouro Branco, Raimundo, Felipe e Michel. Tinha conversado com meus pais e com o presbitério aqui em Belo Horizonte. E eu já tinha colocado na minha cabeça, se eu passar pelo tripé aí, Deus confirmou. Cheguei lá, juntou, meu pai também foi participar da conversa, e nessa conversa eu lembro, né, cada um aconselhou uma parte, Raimundo aconselhou, Felipe aconselhou, e eu lembro do final ali do Michel falando, se fosse olhar pelo lado humano, eu ia falar para você não entrar nisso não, mexer com isso não. Até mesmo porque o Luiz lá, ele queria muito também mexer com política, ele sempre não aconselhou o Luiz mexer com política e tal.
Hoje é um baita do empresário, graças a Deus. Mas ele falou assim, Arley, eu creio que se você for eleito, é da vontade de Deus, porque todas as nossas autoridades ela é constituída por Deus. Então, Deus abençoe, vai lá e concorra às eleições. Eu tinha 20 anos de idade, fui eleito o vereador mais jovem da história da minha cidade. Mas por quê? Eu entendi que a palavra da igreja era a palavra de Deus sobre a minha vida. Então, se cercar de conselhos, isso me trouxe uma blindagem. Eu fui blindado pela igreja, porque eu sabia que ao mesmo tempo que a igreja abençoou, a igreja iria orar por mim, para que eu me mantivesse ali, né, com o coração seguro, disposto a obedecer ao Senhor em todo o tempo. Que não era a questão não era o cargo, a questão era a submissão, era a obediência. E isso foi cumprido para me tornar vereador e depois foi cumprido também durante o mandato. Então, assim, até a escolha das pessoas que trabalham comigo foi sobre conselho, sobre indicação. Hoje o Igor está aqui, trabalha comigo. Isso também me dá uma segurança de ter um irmão que trabalha comigo. Então, assim, está ali me cercando para que eu não faça nada de errado. Só que veio a dúvida de novo, né? 4 anos passou muito rápido. E aí começa a corrida de novo. E agora? Será que Deus me aprovou nesses 4 anos? Será que nesses 4 anos era isso mesmo que Deus queria da minha vida, né? E aí vai de novo para os pastores, para a liderança. E eles abençoam novamente. E aí a dúvida, eu falei, ô Martim, e aí, eu venho vereador ou venho prefeito? Vamos dar um passo a mais? E o Martim falou assim, não, venha prefeito, venha prefeito. Já que é para você vir mesmo entrar nessa vida pública aí, pode vir a prefeito, vamos ver o que dá isso aí. Não, calma, Martim, calma. Vamos a vereador de novo e tal. Aí, não, estou com você, vamos vir a vereador. Depois conversei com o Regis também, Regis deu uma palavra muito abençoada, porque assim, no contexto geral lá em Ouro Branco, era um bom cenário a vir candidato a prefeito. O prefeito tinha sido reeleito, então não tinha um candidato assim, claro, a prefeito. Apesar do candidato que eu apoiei tinha quase sido eleito na última eleição, mas era um cenário favorável. E o Reginaldo falou comigo assim, Arley, nem sempre Deus trabalha nos cenários favoráveis. Às vezes, quando não for favorável, vai ser a hora. Mas quando também não for favorável, eu vou chegar lá, vou bater na porta, o Martinho, o Reginaldo, e aí? Qual que é o cenário? Me dá um caminho. Mas só para animar os irmãos, né, a se cercarem de conselhos, né, e no final das contas aí, agora fui reeleito, graças a Deus, né, um contrato de mais 4 anos e dessa vez reeleito o vereador mais votado da história da minha cidade, né? Significa que Deus aprovou o nosso trabalho, de que nós continuamos ali no caminho certo, né, sob o conselho da igreja, conselho dos irmãos. Quando tem um projeto polêmico lá, eu mando para eles que resolve. É a palavra deles que vale. Né? E eu só vou obedecer, tô blindado. Meu pai, embora é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem quebrantado, nós tínhamos uma relação muito difícil. Eu defini assim, meu pai era uma gravata. E minha relação com ele era muito difícil. E quando eu me converti, o nosso contexto de vida era que eu não conseguia nem ser amigo dele. A gente não tinha relacionamento, porque não tinha uma conversa que não terminava em discussão, em briga. E não conseguia. Passou o tempo. Um dia eu estava já com meu filho mais velho, nascido. Eu estava na casa dele, no chão, brincando com o Eric Azaf, sim. E ele estava sentado na poltrona, olhando para nós dois, e ele disse assim, rapaz, você conseguiu ser um pai bem melhor do que eu. Eu tomei até um susto. Não lembro da última vez que eu tinha ouvido o elogio do meu pai. Eu falei, por que você está falando isso, pai? Não, porque você é amigo dos seus filhos, eu não consegui ser amigo dos meus filhos. Aí, acabou a conversa ali. Quando eu estou voltando para casa, o Espírito Santo fala comigo assim, a melhor forma de você honrar o seu pai é você ser amigo dele. Aí eu falei, ferrou, eu não sei nem errar esse negócio. Eu falei, senhor, não tem um serviço mais fácil, não, esse aí eu não dou conta, não, Mas a verdade é que o Espírito Santo queria me guiar nesse negócio. E eu me dispus ao Espírito, falei que não sabia como fazer, mas que eu precisava, se ele me conduzisse, eu faria.
Meu pai hoje vive... Eu moro num sítio. Uma das casas do sítio é a casa dele. Meu pai e minha mãe, eu tive a graça de poder acolher eles na velhice. O salário que ele tem hoje, ele não se aposentou como um pastor, ele não se preparou previdenciariamente. Então, hoje, o salário dele vem da empresa que eu tenho, que ajuda ele. E nós temos, de fato, uma vida de amizade, de compartilhar de fé. Ele hoje é um discípulo, ele deixou o ministério, conheceu o Evangelho do Reino, se sujeitou, é um discípulo hoje. E coopera com alguns irmãozinhos lá. E a relação que nós temos hoje de proximidade, de amizade, de cumplicidade, ele está perdendo a visão, ele só está com 20% de um dos olhos. Então ele meio que depende de mim para tudo hoje. E é uma relação muito prazerosa, restauradora. A Bíblia diz que uma das características do Espírito que repousaria sobre nós era converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não há desculpa, não há explicação para que não haja isso em nossas vidas. Eu quero encorajar vocês a botarem isso na balança. Porque a cura passa antes da identidade pela restauração. E há 40 anos atrás, entre nós, não havia um discípulo que se convertesse que não era levado a fazer o caminho de volta. Nós chamávamos na época de cavar profundas valas. A palavra em hebreu chama isso de arrependimento de obras mortas. Sonda aí a tua experiência. De repente falta cavar algumas valas, restaurar algumas obras mortas. A nossa cura passa por isso, amados. Não é uma exigência de Jesus, é uma oportunidade que Ele nos dá. Tá bom? Eu amo vocês, viu? Só por ser a igreja de Jesus eu já os amo.